Só para testar, professor, se meu microfone está funcionando. Tá funcionando. Bem, então vamos lá, pessoal. Boa noite ainda para quem eu não vi. Então hoje, né, a gente vai dar início ao seminário do livro do Milton Santos, Por uma Outra Globalização do Pensamento Único à Consciência Universal. Bem, na aula anterior, então, a gente já discutiu alguns elementos, né, da parte introdutória, né, desse livro. E hoje, então, né, o grupo aí vai dar, né, prosseguimento aí no capítulo 2, né, que é a produção da globalização, e o capítulo 3, que é a globalização perversa. Né? Então, só lembrando, né, que é dessa forma que o Milton, né, organizou essa importante obra aqui. Então, pode começar, pessoal. Fiquem à vontade aí. Beleza, então. Como o professor falou, né? A gente vai pegar o capítulo 2, né? A produção da globalização. E o capítulo 3, uma globalização perversa. Vai ser apresentado pelo Danilo, por mim, Rafael, o Paulo, Tiago, João Vitor, Wanderson e o Natal. A produção da globalização. Bom, então, introduzindo ela, né? A globalização, ela é o quê? Que, de certa forma, é o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista, né? Que, para entender ela assim como de resto, é uma fase da história, que há dois elementos fundamentais que pode se levar em conta nela: o estado das técnicas e o estado da política. Também tem uma tendência, né, de separar uma coisa da outra. Daí vem muitas interpretações da história que são a partir das técnicas. E também, por outro lado, essas interpretações da história são a partir da política, que na realidade, né, nunca houve na história humana uma separação entre as duas coisas. E essas técnicas também são oferecidas como sistema e realizadas combinadamente através do trabalho e de formas de escolha dos momentos e dos lugares de seu uso. E é assim que se faz a história. Se fez a história, né, no caso. E esses fatores também que contribuem para explicar, né, a arquitetura da globalização atual são a unidade temática, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na história, que são representados pela mais-valia da globalizada. Aí, começando pela unidade técnica, né? As técnicas, elas são como famílias. Elas nunca na história do homem aparecem como uma técnica isolada, uma técnica sozinha, né? O que se instala são em grupos de técnicas, verdadeiros sistemas. E assim como surgiu uma nova família de técnicas, as outras não desaparecem. Elas continuam existindo, mas num novo conjunto de instrumentos, e passam a ser assim usados pelos novos atores hegemônicos, enquanto os não hegemônicos continuam utilizando conjuntos menos atuais e menos poderosos. E assim também, quando um determinado ator não tem as condições para mobilizar as técnicas consideradas mais avançadas, elas tornam-se, por isso mesmo, um ator de menor importância no período atual, que não são que nem as mais avançadas, né? E essas empresas globais também, essas funcionam a partir de uma fragmentação, já que um pedaço da produção pode ser feito na Tunísia, outro na Malásia e outro no Paraguai. Mas isso é apenas possível porque a técnica hegemônica de que falamos é presente ou passível de presença em toda a parte do globo, né? Agora, já a convergência dos momentos é um tempo real que autoriza usar o mesmo momento a partir de múltiplos lugares, e todos esses lugares a partir de um só lugar, e que em ambos os casos de forma concatenada e eficaz. E essa história comandada pelos grandes atores desse tempo real são também, ao mesmo tempo, né, de donos da velocidade e de autores de discurso ideológico. Os homens não são igualmente os atores desse tempo real, e fisicamente, né, isto é, potencialmente, ele existe para todos os lugares,
mas efetivamente, isto é, socialmente, ele é excludente e assegura exclusividades, privilégio de uso e todas essas coisas, né? E já o motor único, que é um período que dispõe de sistema, que é unificado, técnicas, instalado sobre um planeta informado e permitindo ações igualmente globais, que vai afetar o mundo inteiro, por todas uma prática só. E hoje, né, tem um motor único que é exatamente a mencionada mais-valia universal, que se tornou possível, que a partir de agora, né, dos tempos atuais, desde 2000 até adiante, né, essa produção ela se dá à escala mundial, que é por intermédio de empresas mundiais. E esse motor único, como eu comentei ali, ele se tornou possível, né, porque nós encontramos um novo patamar, a internacionalização, que é uma verdadeira mundialização do produto, que o dinheiro, o crédito, a dívida, do consumo, da informação, todas essas ideias, elas giram em torno do mundo inteiro. E essa mais-valia também, universal, na verdade, ela se impõe como um dado empírico. É objetivo e, quando utilizada no processo da produção, é como resultado da competitividade. Agora eu passo a palavra aí para o Paulo, que vai falar um pouquinho mais. Eu acho que o Paulo não entrou ainda. Não? Professor, eu acho que o Paulo, aqui na nossa região, aqui tá com muita chuva aqui. Não sei se o Danilo aí, na onde que o Danilo mora aqui por perto, também tá assim, mas não sei se pode estar interferindo na internet dele. Pode ser isso. Tá muita chuva, né, professor? Desde as 6 tá chovendo bastante, mas aqui em casa tá tudo tranquilo. Internet top. Eu mesmo tô sem energia, tô pelo 3G aqui. Olha o marketing aí. Publicidade. E agora então, pessoal? Quer que eu apresente a minha parte, professor? Se quiser, eu vou falando a minha. Não, eu vou pegar essa parte do Paulo, então eu vou falando mais ou menos que ficou mais. Ele que estudou essa parte, né? Mas eu vou meio explicando um pouco, então, professor. Aqui a gente vai se ajudando aqui. Um vai ajudando o outro. Já a outra parte, né, dos fragmentos lá, a cognoscibilidade do planeta. Então, a possibilidade de conhecer o planeta em extensivo aprofundamentalmente, que vai conhecendo as diversas funções do planeta, como que eu estava falando, vou passar aqui no slide anterior, que dos produtos, dinheiro, crédito, dívida, essas alternativas, né? E deve-se também exatamente aos progressos da ciência e da técnica, que por meio de satélites possamos conhecer todos os lugares e observar outros astros, né? Aqui, né, uma foto do Pálido Ponto Azul, que foi feita há 30 anos pela sonda Voyager 1, a distância de cerca de 6 bilhões de quilômetros da Terra. E Carl Sagan, em seu livro de 1994, Pálido Ponto Azul, uma visão do futuro do homem no espaço. E ele disse, olhe novamente para esse ponto. É aqui, este é nosso lar, somos nós. E essa cognoscibilidade do planeta, né, ela constitui um dado essencial à operação das empresas e à produção do sistema histórico atual. Essas empresas, elas buscam, né, da mais-valia desejada, valorizam diferentemente as localizações. Com a história do capitalismo, pode ser dividida em diversos períodos. E também torna-se impossível harmonizá-las quando uma dessas variáveis ganha expressão maior e introduz um princípio de desordem. O período atual, ao mesmo tempo, um período de uma crise. E como eu disse, um período que é uma crise, esse período, em suas variáveis características, também instalam-se em toda parte e em tudo influenciam, direta ou indiretamente. Daí denominação a globalização,
E como crise, né, as mesmas variáveis construtoras do sistema estão continuamente chocando-se e exigindo-se novas definições e novos arranjos. E nesse período histórico, né, a crise é estrutural. Por isso, quando se buscam soluções não estruturais, o resultado é a geração de mais crise. Só lembrando que se tratando de quando foi feito esse livro e dos dias atuais, ela tem pouca mudança do começo da globalização para cá, até o efeito propriamente dessa crise. A parte que fala sobre crise estrutural é só você pensar como se fosse um dominó. Se uma peça ali derruba, ela cai todo o sistema. E automaticamente ela tem que ela faz como falo aqui, novas definições, novos arranjos. Ela tem que se moldar com o que está acontecendo ao redor do mundo. Exatamente. E aqui, né, uma globalização perversa, o mundo ele torna-se unificado, entretanto, né, ele se impõe à maior parte da humanidade, como uma globalização perversa. É uma emergência de uma dupla tirania, a do dinheiro e a da informação, intimamente relacionadas. Também a informação que hoje circula a nível global, ela atua mais como ideologia do que como informação de fato. Antes de ser uma descrição real dos acontecimentos, ela é resultado de uma filtragem, uma manipulação feita por um punhado de atores em função de seus objetivos particulares. Rafael, pessoal, acho que o Paulo tá pedindo para entrar agora. Aqui não tá aparecendo, não. Eu tinha mandado uma mensagem para ele, ele falou que a internet caiu e já tava voltando agora já. Acabou de responder aqui que tá voltando. Que a internet tá ruim. Ô, professor, Então, depois ele complementa com alguma coisa também, que daí em diante já é minha parte também. Uhum. Beleza. Vou passar aqui, Daniel. Você vai falando quando for passando. Uhum. Professor, desliga meu microfone aí para mim não precisar fechar aqui. Então, vamos falar um pouco sobre essa violência. O que se trata, por exemplo, da violência da informação. São todos esses aspectos dessa violência tratados. As técnicas da informação são principalmente utilizadas por um punhado de atores em função desses objetivos particulares. O que é transmitida à maioria da humanidade, que é de fato uma informação manipulada, que em lugar de esclarecer, confunde. Isso aconteceu muito, principalmente sempre houve isso no mundo inteiro. São as mentiras, as fake news, né? Desde que o mundo existe, acontece. Mas hoje, e desde a globalização, ainda mais. Porque muitas informações podem ser manipuladas, e igual está falando, em vez de esclarecer, ela confunde ou engana. Ou omite verdades. Assim como a publicidade se transformou em algo que antecipa a produção. Muitas empresas ela faz seu marketing, faz sua publicidade antes mesmo de antecipar a produção. Um exemplo claro, por exemplo, o pessoal que gosta de esporte, por exemplo, sempre um time de futebol, antes de lançar um uniforme, ele lança seu modelo. Às vezes eles colocam entre aspas que vazam informações de uma possível camisa. Aí, por exemplo, eles esperam ver o resultado dos torcedores, ver se acham bonito, se não, para daí começar a produzir. Se acaso não gostarem, eles nem começam a produção. Esse é um exemplo. O evento já entregue maquiado ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador. E é também por isso que se produz no mundo de hoje simultaneamente fábulas e mitos. É outro efeito da globalização, que é como, por exemplo, a ilusão de ir para os Estados Unidos. Esse é um dos exemplos que são criados. A própria indústria cinematográfica mesmo, para o Hollywood, toda aquela ilusão dos Estados Unidos, né? Eles usam muito para política. A China também é forte nisso também, nesse setor. Pode avançar, o Rafael, eu acho.
Outro mito é do espaço e do tempo contraídos, graças a outra vez aos prodígios da velocidade, como propriamente diz a globalização. Hoje tudo é rápido. As fronteiras, não existem as fronteiras reais, mas as fronteiras à distância praticamente não existem. Olha só nós, né? Conversamos a distância de um para o outro. Só que a velocidade apenas está ao alcance de um número limitado de pessoas. De tal forma que, segundo as possibilidades de cada um, as distâncias têm significações e efeitos diversos e o uso do mesmo relógio não permite igual economia do tempo. É outro caso do capitalismo, da própria globalização. Poderia ter ajudado, mas ao mesmo tempo ele limita. Não são todos que têm esse acesso. É aquela questão, como fala, é possibilidade e oportunidade. São coisas diferentes. E nisso forma essa aldeia global, que tanto quanto o espaço-tempo contraído permitiriam imaginar a realização do sonho de um mundo. Só que pelas mãos do mercado global, as coisas, as relações, o dinheiro, os gostos, largamente se difundem por sobre continentes, raças, línguas, religiões, como se as particularidades tecidas ao longo dos séculos houvessem sido todas esgarçadas. Todo esse pedaço, uma coisa que me vem à cabeça são os nomes em inglês, que ficam no mundo inteiro. Por exemplo, shopping center, entre outros. São coisas, são pitadas de palavras que eles começaram a pincelar e foi adquirindo essa cultura, por exemplo, americana no mundo inteiro. As certas palavras, né? É um exemplo. O Halloween aqui agora, só para te interromper. Halloween agora. Então, são coisas que eles foram introduzindo aos poucos, que a hora que quem já nasce já sabe, já fala isso, nem sabe o que é shopping center. Se eu for traduzir em português, não vai falar o centro, tal, centro de compras, né? É shopping. A pessoa já vai falar o nome americanizado, e tem toda essa mística, mais bonita, entre aspas, né? Que é o que já se diz, a fábula, que é uma imaginação, entre aspas. Pode passar. Então, é tudo essa fábula, por exemplo, a Nova York, Londres e Tóquio. Elas concentram mais da metade de todas as transações e ações do mundo. As empresas transnacionais são responsáveis pela maior parte do comércio dito mundial. E, por exemplo, até todos os lugares você vê, geralmente fala Nova York, Londres e Tóquio, são os 3 polos. Você pegar as maiores bolsas do mundo, tirando a China, que tem muitas, principalmente por causa da população, mas o resto são essas. Faz também de uma humanidade desterritorializada, uma de suas características sendo o desfalecimento das fronteiras, como imperativo da globalização. E essa ideia deve-se a uma outra, a da existência de agora de uma cidadania universal. E o mundo inteiro está teoricamente unido, mas na verdade ele não está unido. Ele tem os seus favorecimentos dos grandes e os pequenos ele ficam isolados. Em geral, era para ser essa globalização era para se unir, mas na verdade aumentou grandes distâncias. Afirma-se também que a morte do Estado, que era o que, por exemplo, muitos capitalistas falam, que melhoraria a vida dos homens e a saúde das empresas, na medida em que permitiria a ampliação da liberdade de produzir, de consumir e de viver. Mas isso está bastante relacionado às grandes empresas, às multinacionais. Que ela pode entrar no seu país, ter o seu lucro e fica assim. É o que está o neoliberalismo, seria o fundamento da democracia. E não é bem assim que vimos. Principalmente um tempo atrás, agora que estava com os leilões de hidrelétricas, estava vendo em Minas, né? Tem umas empresas chinesas que já estavam comprando, né? Pode passar. A violência do dinheiro também, que está todo entrelaçado com a violência da informação. As empresas financeiras das multinacionais utilizam em grande parte a poupança dos países que se encontram. Quando uma firma de outro país se instala no país C ou D, as poupanças internas passam a participar da lógica financeira e do trabalho financeiro dessa multinacional, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto pode ter algum lucro, mas quando for cair, ela não vai cair. Se chegar a ter, ela não vai cair na sua matriz, pode-se dizer. Se chegar alguma crise, ela vai afetar principalmente o país que ela está inserida.
Isso é o que acontece muito na minha concepção. Ô, professor, você tem alguma torção ao que eu tô falando? Entendeu? Por exemplo, uma empresa chinesa, dependendo do que ela monta os lucros, por exemplo, no Brasil da vida, mas se acaso cair, o que ela perde é muito menos do que se fosse na própria China. Daí, por exemplo, aqui fala também, sai do país como royalties, inteligência comprada, pagamento de serviços ou remédio de lucros, volta como crédito e dívida. Ele não volta como débito. Ele volta como dívida, ele volta sempre devendo. Às vezes, por isso essa própria violência do dinheiro. Poucos com muito e muitos com pouco, né? Resume um pouco bem isso. Passar, Rafael. A relação entre a finança e a produção, entre o que agora se chama economia real e o mundo da finança, dá lugar àquilo que o Marx chamava de loucura especulativa, que é o que sempre falamos em aulas passadas sobre especulações. Fundado no papel do dinheiro e estado puro. Esse se torna o centro do mundo. É o dinheiro como simplesmente dinheiro, recriando seu fetichismo pela ideologia, que é o que muito fala nesse texto. Fetichismo, fábula, que são imaginações, ludibriações, né? O próprio marketing, a própria publicidade, são coisas que essa globalização interfere muito com a cabeça das pessoas. Antes mesmo de agir ou de uma multinacional lançar algo, eles já vão jogando pinceladas de produtos para ver como o mercado reage, para depois eu começar a fabricação. Quando o sistema político formado pelos governos e pelas empresas utiliza os sistemas técnicos contemporâneos e seu imaginário para produzir a atual globalização, aponta-nos para as formas de relações econômicas implacáveis, que não aceitam discussão e exigem obediência imediata, sem a qual os atores são expulsos da cena, ou permanecem escravos de uma lógica indispensável ao funcionamento do sistema como um todo. Isso não acontece. Às vezes, um determinado país ele tem uma importância para você agora, mas, por exemplo, se determinada riqueza natural sua ela fica escassa, ou entre outra coisa, você é chutado, você fica de lado e a vida segue, mas você é ficado em segundo plano. Que é como fala, se vocês são expulsos da cena, ou senão você permanece escravo, permanece um refém de uma outra grande economia. Agora seguimos adiante. Bom, dando continuidade, a competitividade e a ausência de compaixão. A competitividade toma a frente da competição. Ou seja, as empresas elas não competem umas com as outras, mas elas tomam uma das outras, né? Elas compram umas das outras e assim eliminando toda forma de compaixão. A competitividade tem a guerra como norma, né? As empresas elas brigam entre si no mercado. Aí a gente vê esse mercado de ações, mercado acionário, né? Elas estão constantemente brigando entre si para se sobressaírem umas às outras, né? Porque a ideia de competição é você estar competindo individualmente com outra pessoa e vai ter um vencedor ou um perdedor ali, mas ambos vão existir. A competitividade não, uma vai sobrepor a outra e assim ela vai ganhando força e crescendo mais, né? Pode dar continuidade, Rafael, pode passar. Tá. Isso também que justifica os individualismos arrebatadores e possessivos. O individualismos na vida econômica, a maneira como as empresas elas batalham umas com as outras. O individualismo na ordem da política, que é a maneira como os partidos frequentemente abandonam a ideia de política para se tornarem simplesmente eleitoreiros, né? Aquela ideia de ficar prometendo, publicidade, marketing em cima daquilo, mas é só para se eleger, né? Política em si pouco se vê, pouco acontece, né? O individualismo na ordem do território, que é as cidades brigando umas com as outras, regiões reclamando soluções particularistas, né? Que a gente vê essa competitividade, por exemplo, vamos gerar benefícios fiscais aqui para atrair determinada empresa para a gente conseguir alavancar a nossa economia e conseguir lucrar mais. E essa competitividade que chega a ser assim absurda, com benefícios absurdos.
e também na ordem social e individual, que são individualismos arrebatadores e possessivos, que acabam por construir outra como coisa. Tá? Pode dar continuidade, Rafael. Tá. O consumo o consumo e o seu despotismo. É que nem a gente estava vendo agora no tópico anterior, tá? O consumo toma a frente da produção, ou seja, os clientes compram um produto antes mesmo dele estar sendo produzido. A gente tem hoje em dia aquela famosa pré-venda, né? Ah, a gente vai fazer a publicidade desse produto e vamos vender ele na pré-venda. Ele nem foi lançado ainda e nós já estamos vendendo, né? A gente já vê uma relação de dependência do indivíduo com o objeto, né? E isso anteriormente à guerra, à Segunda Guerra Mundial, não era tão forte, né? Nós não tínhamos pessoas tão dependentes assim dos objetos, tá? As empresas conseguem manipular os seus clientes através da publicidade, Milton Santos. Mas, atualmente, as empresas hegemônicas produzem antes mesmo de produzir os seus produtos. Tá, o que que ele quis dizer com isso? Elas dominam os seus clientes e a produção do consumidor. O que que ele quer dizer? Ele planta a ideia na consciência do consumidor através da publicidade e do marketing para fazer com que aquele produto que ela vai produzir ainda seja que dê lucro, né? Que ele consiga vender. Essa é a ideia, né? A produção do consumidor. Precede a produção dos produtos de bem e serviço, tá? Isso não se restringe apenas a produtos, objetos, mas também a bem e serviço, se utilizando da publicidade, tá? Pode dar continuidade, Rafael. Tá. Aí o Milton Santos, o Santos, ele cria uma fórmula para a gente poder entender, tá? Essa fórmula, ela funciona assim: nós temos a publicidade mais a materialidade. O que seria isso? A gente vai vender a ideia de um objeto e quer que essa pessoa deseje o objeto, o material, né? Bom, isso é legal. Aí nós temos a ideia da publicidade e do serviço. Os serviços seriam os bens e serviços, né? Que vender a ideia, por exemplo, não sei, do lazer e por aí vai, tá? E esse é o caso de tantas mercadorias cuja circulação é fundada numa propaganda insistente frequentemente e enganosa, né? Isso me lembra, assim, das minhas aulas, até do médio, que a gente comentava da propaganda do cigarro, né? Que era, pô, legal fumar o cigarro, que não sei o que e tudo mais. Só que ele era benéfico, maléfico, benéfico, maléfico para a saúde humana. E ele era vendido como se fosse algo maravilhoso, né? E já era uma propaganda enganosa. Tá. Toda essa maneira de organizar o consumo para permitir em seguida a organização da produção. Então eles criavam toda essa ideia, aí sentavam assim, bom, vamos organizar para produzir. Tá. E desse modo, vivemos cercados por todos os lados por sistemas ideológicos tecidos ao redor do consumo e da informação ideologizada. O tempo todo a gente recebe uma enxurrada de propagandas, de imagens, vídeos de algum produto, de algum bem de serviço para induzir nós, pessoas, à compra, né? Esses objetos eles são carregados de uma ideologia, né? Por exemplo, porque existe um público-alvo para cada tipo de mercadoria. Então a gente tem essa ideologia, cada objeto ele carrega uma ideologia, né? E geralmente eles têm direcionado para a nova classe, né, que é a classe média. Que as classes médias foram condicionadas a querer privilégios e não direitos. Tá, vamos lá. Antes a isso, nós tínhamos ricos e pobres, né? Então, ricos e pobres, existiam pessoas que queriam direitos e lutavam por direitos. A partir do momento que passou a existir a classe média, surgiu essa ideia do mérito. Bom, eu estou aqui porque eu mereci. E essa ideia de valor, ela vem agregada também a essa questão do objeto. Porque se ela trabalha, ela consegue possuir, entre aspas, o poder de compra, ela possui privilégio. Ela conseguiu, ela lutou, ela teve o mérito para conseguir. E não funciona assim, né? E já as classes mais abaixo da classe média, eles lutam por direitos, porque eles querem melhores condições de vida, né? Então a gente tem um problema muito grande da questão da classe média, porque ela se preocupa mais em criticar quem procura direitos, para quem está lutando ali por direitos, por conta de uma situação mais complicada, porque é um processo estrutural, é uma exclusão estrutural que acontece constitucionalmente, né? E essa classe média, ela fica ali julgando, né? Criticando
o pessoal que está, entre aspas, abaixo delas, né? E é, não é, esqueci a palavra, mas é, não é puxando, vou falar entre aspas, puxando o saco quem está em cima, né? Dando mérito para os grandes empresários, que não sei o que e tudo mais. Tá? Você quer falar alguma coisa, Danilo? Sim, não, é mais o que você está falando mesmo, contemplando parte do quadro desse sexismo, né? Quem está em cima, quem está o melhor, entre aspas, né? E completando o que você falou aí sobre essa propaganda insistente e enganosa, é aquela questão hoje em dia que estava vendo, é que, por exemplo, você entra no Mercado Livre para pesquisar um tênis, você começa a abrir no Instagram, no Facebook, determinado um monte de empresa parecendo com tênis, que é uma coisa tudo interligada hoje em dia. Exatamente. Parece que a ideia de privacidade ali, de sigilo digital, parece que não existe, né? Porque você falou perto do celular assim, tô precisando, sei lá, comprar um pneu. Do nada aparece trocentas propagandas ali de pneu para você comprar. Em todas as redes sociais, em qualquer parte, assim, você pode estar no YouTube, vai aparecer uma propaganda lá de 5 segundos para você. Pneu Goodyear, que não sei o que e tudo mais. E realmente é insistente, é para fazer a pessoa comprar. Eles plantam a ideia, né? É isso que é a ideia do depotismo, do impor, né? Pode passar. Tá. As informações a informação totalitária e a confusão dos espíritos. Tá. Os impérios dos objetos têm um papel relevante na produção desse novo homem, apequenado que estamos todos ameaçados de ser. Apequenados porque a gente acaba se diminuindo por não possuir. Eu acredito que essa é a ideia que o Milton Santos quis trazer. Que a gente acaba se diminuindo por não possuir e trabalha para possuir um objeto, né? E não para conquistar direitos e tudo mais. Até a Segunda Guerra Mundial, tínhamos em torno de nós alguns objetos, os quais os comandávamos, né? Então nós tínhamos domínio sobre alguns objetos. A gente utilizava os objetos para trabalhar, para realizar alguma atividade e tudo mais. Então não existia aquela dependência. Bom, eu não vou ser feliz se eu não possuir determinado objeto, né? Em torno de nós alguns objetos os quais comandávamos. Hoje, meio século depois, o que há em torno de nós é uma multidão de objetos, né? E todos ou quase todos querendo nos comandar. Uma das grandes diferenças entre o mundo de... Aqui ele diz há 50 anos, né? Mas a gente pode falar 150, 150, 70 anos. Acho que é isso. Querendo nos comandar. Uma das grandes diferenças entre o mundo de 50 anos e o mundo de agora é esse papel do comando atribuído aos objetos. E são objetos carregando uma ideologia que eles é entregue pelos homens do marketing e do design a serviço do mercado, né? Então, o pessoal do marketing e do design, eles são subordinados às empresas, né? Então, eles trabalham em cima do que as empresas querem, né? E o que as empresas querem é vender. Então, o marketing eles se utilizam de todas as maneiras possíveis para fazer com que a pessoa ela queira comprar um objeto. E de que maneira? Criando ideologias em cima dele ou tendenciando determinado objeto para algum lado, né? Ou para alguma ideia. Por exemplo, se eu conseguir esse carro, se eu tiver esse carro, quer dizer que eu vou estar crescendo ascendentemente na vida, né? E por aí vai. Tá? Pode dar continuidade, Rafael. Acabou aqui? Acho que faltou uma parte. Deixa eu ver aqui. Faltou uma parte. Posso falar? Acho que não está no slide. Tá. Bom, o capitalismo concorrencial do imperialismo ao mundo de hoje, tá? O capitalismo concorrencial buscou a unificação do planeta, mas apenas obteve uma unificação relativa, aprofundada sob o capitalismo monopolista. Graças aos progressos técnicos alcançados nos últimos 2 séculos e possibilitando uma transição para a situação atual de neoliberalismo, agora
se pode, de alguma forma, falar a vontade de unificação absoluta alicerçada na tirania do dinheiro e da informação, produzindo em toda parte situações nas quais tudo, isto é, coisas, homens, ideias, comportamentos, relações, lugares, é atingido. Ao longo da história passada do capitalismo, paralelamente à evolução das técnicas, ideias, morais, filosóficas se difundem, assim como sua realização política e jurídica, de modo que os costumes, as leis, os regulamentos, as instituições jurídicas e estatais buscavam realizar, ao mesmo tempo, mais controle social e, também, mais controle sobre as ações individuais, limitando a ação daqueles vetores que, deixados sozinhos, levariam à eclosão de egoísmos, ao exercício da força bruta e desníveis sociais cada vez mais agudos. O imperialismo das técnicas permitia, pela via da política, uma certa convivência de níveis diferentes de formas de técnicas e política, formas técnicas e de formas organizacionais nos diversos impérios. Tal situação permanece praticamente por um século, sem que as diferenças de poder entre os impérios fosse causa de conflitos duráveis. Entre eles e dentro deles, o próprio imperialismo era o diferencial, tal característica sendo consequência da subordinação do mercado à política, seja a política internacional ou a política interior, a cada país ou a cada conjunto imperial. Com a globalização, as técnicas se tornaram mais eficazes, sua presença se confunde com ecúmeno, seu encadeamento praticamente espontâneo se reforça, ao mesmo tempo seu uso escapa sob muitos aspectos ao domínio da política e se torna subordinado ao mercado. Tá? Pode passar. Deixa, antes do Wanderson começar a parte dele, se o Paulo, então, puder só dar uma retomada, então, na parte dele, daí depois a gente volta pro Wanderson. Beleza, pode ser, se o Rafael quiser voltar lá. Aí, nessa questão, então, né, retomando, inclusive, né, desculpei porque acabou a energia aqui e tal, tem que dar o tempo. Nessa questão, então, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Ah, tá, beleza. Então, né, nessa parte, então, do texto, né, o Milton Santos ele vai trazer a cognoscibilidade do planeta. Tá? Então, ele vai dizer que o planeta agora, né, o planeta Terra, ele vai estar mais conectado. Conforme vocês viram aí a apresentação do Danilo, né, as empresas agora elas buscam novas localidades, né, novas instalações, buscam incentivos fiscais. Ou seja, né, o planeta Terra agora ele vai estar mais conectado, né? O período que vai marcar, né, a globalização vai marcar um período de conexão, né, das partes, né, dos continentes, da informação, né, da tecnologia. Tá? Então aí ele vai colocar que vai ter a possibilidade de conhecer o planeta extensivo e aprofundadamente. Tá? E isso vai se dar graças às técnicas, né, e graças aos processos, os progressos da ciência, tá? Progresso da ciência e da técnica. Aí ele vai citar a questão dos satélites e as questões também dos satélites, né, de conhecer o planeta Terra, né, a extensão do planeta Terra, e conhecer também até o sistema solar. Então ele traz essa questão aí. Pode avançar. Aí ele traz daí eu estava pesquisando, né, um pouquinho fora, para mim trazer uma imagem de satélite. E essa imagem, né, para a ciência, é uma das imagens mais importantes, né, da ciência. Assim também como aquele buraco negro, né, a projeção de um buraco negro que foi divulgado, se eu não me engano, esse ano. Não sei se vocês lembram. Né, que foi uma projeção, né, de um buraco negro. Né, foi umas imagens aí que são um marco aí da ciência, né, da modernidade. Aí eu pesquisando afora, né, aí eu trouxe essa imagem do pálido ponto azul, que ela foi feita pela Voyager 1, né, lá há 30 anos atrás. Então, lá em
1990, né? 1990 que foi retirada essa imagem aí, tá? 6 bilhões, né, de quilômetros da Terra. Aí o Carl Sagan, né, que é um dos maiores aí, cosmólogos, né, apresentador, né, foi aí o primeiro da apresentação lá do Cosmos, né, da série Cosmos, que marcou aí uma geração, né, de cientistas, influenciou o novo apresentador agora, que é o Neil deGrasse Tyson, né, então marcou aí uma história aí na ciência. E essa imagem, né, mostra essa questão aí que Milton Santos traz, né, no livro, que é o ponto azul, né, o pálido ponto azul. Aí um trecho lá do livro do Carl Sagan, ele fala assim, ó, olhe novamente para esse ponto, né, este é o nosso lar, né, somos nós. Então, né, aquele pontinho ali em branco, né, é o planeta Terra, né, a 6 bilhões, né, de quilômetros da Terra. É uma coisa impressionante se a gente parar para analisar. Né? Paulo, só por viés de curiosidade, posso fazer um comentário? Pode fazer, João. É interessante, né, porque há 40, 30 anos, 50 anos atrás, a questão do buraco negro, né? Eles conseguiram adivinhar o formato do buraco negro sem nem conhecer, né? Hoje que a gente tem a foto de um buraco negro, a gente percebe o quão próximo eles estavam da realidade, né? Isso só na base da teoria, isso que é incrível, né? Verdade, esse é um avanço bastante interessante, né? Que é graças aos computadores também que o Milton Santos traz, né? Sim. Os computadores agora conseguem calcular, né? Conseguem projetar, por exemplo, o clima como vai estar aqui daqui 30 anos, por exemplo. Né? Através das bases de dados, eles pegam as médias e conseguem descobrir como o clima vai estar do planeta Terra daqui 20 anos, né? Como vai ser, né, o tempo, por exemplo, daqui 2, 3 semanas, né? Isso é um marco muito gigantesco, né? A gente consegue prever determinados fenômenos acontecendo, né? Então, muito interessante, né? Essa parte aí. Pode avançar, Rafael. Aí, nessa questão aí da cognoscibilidade do planeta, ele vai constituir um dado essencial à operação das empresas e à produção do sistema histórico atual. Então, ela tem bastante influência, né? Essa cognoscibilidade, você conhecer o planeta Terra inteiro, ela vai ter uma vantagem muito grande para as empresas, né? Então, as empresas sempre estão em busca, né, da mais-valia, né? Em busca do lucro, né? De incentivos fiscais, igual o Danilo estava trazendo para a gente, né? E elas vão valorizar as diferentes localizações, tá? Então, se a gente pegar lá a história do capitalismo, ele pode ser dividido em períodos. A gente tem o período comercial, né? O período mercantil, período industrial, período do capitalismo financeiro. Então, nesse período que a gente está vivendo, ela vai diferenciar, ela vai buscar sempre outras localizações que sempre vai oferecer incentivos fiscais, tá? Então, isso é uma das características. Isso que vai trazer também a questão da homogeneização do espaço, né? Também. Aí no finalzinho aí, ele vai dizer que o período atual é ao mesmo tempo um período, né? O que a gente está vivendo é um período, mas esse período também, ele é uma crise. Então, enquanto ele é um período, ele é uma crise também. Pode passar, Rafael. Aí ele vai falar bem assim, né? Como um período, né, as suas variáveis características instalam-se em toda parte e influenciam, né? Direta ou indiretamente, né? Daí a denominação globalização, igual eu falei para vocês, tá? Então, um período, né? Esse período que a gente tem, ele é conhecido como globalização porque, né, tá tudo, né, próximo agora, né? Ou pelo menos a gente tem a noção de estar próximo, né? Então, traz essa noção, né, de homogeneidade do espaço, né? Tudo se tornando uma coisa comum, por exemplo. Aí, como crise, ele vai falar assim que as mesmas variáveis que constroem o sistema, né, elas estão continuamente chocando, exigindo novas definições e novos arranjos. Então, nesse período histórico que a gente está vivendo, a crise é estrutural, tá? A crise está na estrutura, né? A crise está no sistema econômico, né? Então, né, principalmente lá, depois ele vai fazer uma crítica, né, ao dinheiro, né, e à informação, né, igual o Danilo estava trazendo para vocês. Então, ela busca soluções não estruturais, quando a gente busca uma solução, né, para essa globalização. Só que daí vai gerar mais crise ainda, tá? Então, ela vai se aprofundar numa crise, né, o período
histórico que a gente vive. Então, é por isso que a gente vê uma desigualdade social muito grande acontecendo, né? Pessoas passando fome, né? Então, tudo associado a essa questão, né? Porque a crise é uma estrutura, né? A crise é estrutural. Pode passar. Então, né, ele traz, né, a globalização perversa, né, que o mundo ele se torna unificado, né, porém, né, a maior parte da humanidade, né, sofre uma globalização perversa. Então, se a gente fosse dizer assim em simples palavras, né, ao mesmo tempo que ele unifica, né, ele separa. Então, né, as coisas estão aí, né, as técnicas estão aí, mas as técnicas são usadas por todos, né? Então, inclusive tem uma entrevista muito interessante, né, do Milton Santos lá no Roda Viva, né, para quem já assistiu, é uma entrevista excelente, né? As técnicas estão aí, né? Mas quem que possui as técnicas, né? Quem que tem, né, quem que se apropria das técnicas, tá? Então, a globalização é perversa, né, por esse sentido aí. Daí ele fala da tirania, né, da tirania do dinheiro e da informação, que elas estão intimamente relacionadas. Ela cria a singularidade, né? Ela cria o individualismo, né? Não tem aquela noção, né, de igualdade. Ela cria a individualidade, né, nas pessoas, né? Principalmente a informação, né? A questão, daí ele vai falar, daí, né, tá tudo relacionado com a questão também, né, do dinheiro. Aí, né, por fim, ele vai falar lá que é uma manipulação, né? Porque a informação, né, que circula hoje em nível global, ela atua mais como uma ideologia do que uma informação propriamente dita, né? Então, por um punhado de atores em função de seus objetivos particulares, tá? Então, a informação, por exemplo, fazendo o link lá, linkando com o que o Danilo estava falando, né, que o João estava falando também, né? Por exemplo, você está acessando um site, né, e do nada vem uma propaganda que você estava digitando alguns minutos atrás, né? Olha só como, né, a informação, ela busca o dinheiro, né? São algoritmos aí programados, né? Olha só, a tecnologia, como a tecnologia é perversa, né? Pare e pense para vocês verem, né? São algoritmos, né, programados para pegar lá a tua busca, né? E te oferecer ali o produto, né? E aí você acaba sendo pescado, né? É o phishing, se eu não me engano, né? Da língua inglesa que eles falam, né? Você é o peixe, né? Tá lá a isca, ele pega e te puxa. É basicamente assim que funciona, né? Então, por isso, uma globalização perversa, né? Então, no mais é isso, tá, pessoal? Desculpa aí qualquer coisa por ter caído a energia. Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, professor? Está meio baixo. Estão me ouvindo? Tá bom, Tá bom? tá dando para escutar. Uhum. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre o globalitarismo e totalitarismo. Então, o que seria isso? Só de início aqui. É a imposição dos países, no caso, que domina a hegemonia, no caso, que anteriormente, no caso, era a Inglaterra e agora é os Estados Unidos, né? Tá dominando tudo. Ou seja, e com as técnicas hegemônicas atuais, são todas elas filhas da ciência, ou seja, né, muitas coisas lógico, que hoje em dia existe, como a criação da internet, entre outras coisas globalizadas, né? Que até então algumas coisas boas, com certeza, e coisas ruins também, né? Que tem por trás disso. Então, com isso, e muitas delas, no caso dessa hegemonia, porque, tipo assim, até os próprios cientistas mesmo, cientista que a gente, no caso brasileiro, vê, geralmente é cientista internacional, ou seja, o cara dá mais valor, o cara nada do que está, no caso, no controle, do que o próprio cientista brasileiro, entendeu? Isso também é um pouco dessa influência de quem está no poder, no caso, mandando em tudo, com os países mais fracos, né? Então, a periferia, no caso. E tudo o que é feito pela mão dos vetores fundamentais da globalização parte de ideias científicas indispensáveis à produção. Então, está querendo dizer que tudo que a globalização tem, no caso, é fruto
das pesquisas, é fruto da ciência, né? E indispensável para poder produzir, para poder ter prosperidade, no caso, né? Então, tudo isso veio, as ideias desde os primeiros lá, cientistas, né? Que já veio pregando o expansionismo, entre outras coisas, né? E daí, as ideologias se transformam em situações, enquanto as situações se tornam em si mesmas ideias do que fazer. Então, ele sempre vai buscando ideias do que vai fazer, né? Para poder tá se tornando, né, maiores. Ou seja, como dizia, no caso, o Marx, né, é uma alienação social. Ou seja, quem nasceu pobre, eles querem dizer que é a culpa do pobre, entendeu? Por causa dele ser preguiçoso, por causa dele ser ignorante. Na verdade, não, né? Pode passar, Rafael, por favor. Então, ó, que santifica as ideologias e legitima as ações. Uma ciência cada vez mais redutora e reduzida, mais distante da busca da verdade. Ou seja, é uma ciência que ela está camuflando, né? Camuflando coisas, entendeu? Ela só passa o que ela quer. Ou seja, e os países, no caso, fazem, né? No caso, acham que é certo fazer aquilo, e a ciência vem por trás disso, né? Acabando falando, não, tá certo. Só um exemplo. Então, vem como fosse ela vem, no caso, como está dizendo aqui, uma redução pelos números. E daí, continuando aqui, uma crescente sedução pelos números, um uso mágico das estatísticas. Ou seja, essa geografia, que é a geografia quantitativa, ou seja, ela veio, lógico, a ciência geográfica, né? Ela veio buscar as informações através do número. Então, isso ocorreu geralmente no pós-guerra, né? Onde os países estavam quebrados, né? A maioria dos países se quebrou, os países grandes se quebraram, com certeza. Aí eles conseguiam camuflar, ou seja, em uso de materiais estatísticos, matemáticos, eles buscavam camuflar as informações que eram verdadeiras, ou seja, eles conseguiam manipular ela, né? E enquanto esta é reduzida a uma democracia de mercado e amesquinhada como eleitorismo. Isso é, consumo de eleições. As pesquisas perfelam-se como um aferidor quantitativo da opinião. Ou seja, no meu entender, não sei se é isso, mas é que no caso, no mundo globalizado de hoje, no caso, muitas das pesquisas, elas acabam influenciando no eleitorado, no caso. Ou seja, a pessoa que... A pesquisa, no caso, se ela for verdadeira ou não, de repente ela é uma pesquisa falsa, eles acabam influenciando a pessoa. Que a pessoa, no caso, a pessoa que está lá, né, em primeiro lugar, fulano de tal, em segundo, fulano. E daí os mais leigos pensam assim, eu não sei também. A pessoa, eu vou acabar perdendo meu voto, então vou votar no cara lá, entendeu? Daí deixam de votar na pessoa que talvez poderia mudar, entendeu? Então, muito dessas questões eleitoreiras acabam influenciando nesse papel, entendeu? De globalização hoje, né? Porque ela está em tudo, na verdade, né? Apesar que hoje em dia modificou um pouco, né? As novas técnicas, pelo menos de votação hoje. Então, mudou bem coisa, entendeu? Mas ainda continua. Ela ainda influencia. Pode passar, Rafael. Fala-se hoje muito em violência e é geralmente admitido que é quase um estado, uma situação característica do nosso tempo. Ou seja, essa violência, eles querem, no caso, segundo o autor, fala que é mais desse tempo. Mas, na verdade, a violência existe, lógico. Existe violência, sempre existiu, né? Sempre existiu violência, guerra, conflito, entre outras coisas. Mas essa violência que ele pode falar é uma violência de valor, né? Perdeu-se a ética, perdeu-se a própria política, ele fala ali também. A própria política, no caso, ela também deixou de ser interessante, ou seja, ela também está se perdendo. Porque vem muitas coisas, né? Essa violência, no caso, vem empregada não só uma violência física, né? Mas uma violência psicológica, outros tipos de violência que vem acarretando nesse mundo de hoje. Todavia, dentre as violências que se fala, a maior parte é, sobretudo, formada de violências funcionais, derivadas enquanto a atenção é menos voltada para a que preferimos chamar de violência estrutural, que está à base da produção das outras e constitui a violência central original. Ou seja, essa violência que eles mais falam, no caso, é a violência periférica, aquela violência, né? O cara mora na periferia, então tem muita violência. Ou seja, aquela violência que mais fala na mídia, né?
mas no caso, a violência, que é essa violência que existe, lógico, existe vários tipos de violência, ou seja, no mundo globalizado, também é violência, essa violência, no caso, onde os países impõem, entendeu? Um trabalho, entendeu? Um trabalho, muitos deles até escravo, para poder estar competindo no mercado globalizado. Ou seja, a pessoa acaba fazendo com que essas pessoas trabalhem a pouco dinheiro, entendeu? Um exemplo, a China. Então, a China tem muita coisa que ela não compra, entendeu? A maioria das coisas fica camuflado só para eles lá, mesmo sendo um mundo globalizado. Ou seja, eles passam a informação que eles querem. Um exemplo, então, é até a própria pandemia, né? Essa pandemia, no caso, a Covid-19, que surgiu na China, e tem muita coisa que fala especulação por trás disso, e entre outras coisas, que eles falam que a China criou de propósito, né? Ou seja, para ela tentar conquistar o mundo, para ela tentar passar os Estados Unidos. Eu não sei, tem muitas coisas também que é boato, mas tem essa possibilidade sim. Então pode passar, Rafael, fazendo favor. Ao nosso ver, a violência estrutural resulta na presença das manifestações conjuntas nessa era de globalização. Então, essa violência é presença de manifestações, as pessoas acabam aglomerando e fazendo, lógico, manifestações também, e acabam depredando algumas coisas também, é uma violência, lógico, e entre outras coisas que acabam acontecendo, né, nisso, porque nesses grupos, no caso de, um exemplo, uma manifestação pacífica, porque o pessoal tudo está com um ideal, no caso, de conseguir alguma coisa, né? Daí acaba, nesse meio, tendo grupo do outro lado, grupo de esquerda, vamos falar assim, grupo de esquerda já vandalizando aquelas máscaras no rosto, entendeu? Sem mostrar o rosto, no caso. Então, acabam acontecendo violência, entendeu? Depredando prédio público. E isso acaba influenciando no quê? Naquela organização. Ou seja, aquela organização que era pacífica acaba se tornando alguma coisa vândalo, né? Ou seja, acaba queimando um pouco a imagem dela, mesmo ela provando, na verdade, que ela não tem nada a ver com isso, porque eles tentam provar, né? Então, do dinheiro em estado puro, da competitividade em estado puro e da potência em estado puro. Então, esse estado puro, no caso, bom, eu não entendi muito bem, mas eu acho que é essa potência, no caso, da competitividade, ou seja, para poder da globalização precisa haver, lógico, a própria competitividade, né? Ou seja, competitividade dos próprios meios vamos falar, de empresa. As empresas também acabam competindo. Daí a competitividade em estado puro e da potência em estado puro é consagrado, afinal, o fim da ética e o fim da política. Aqui está falando do fim da ética e da política. Então, essa competitividade em nome da globalização, em nome do capitalismo, vamos falar assim, eles acabam sem precedentes. Ou seja, doa quem doer, né? Houve feridos, houve, entendeu? Mas acabamos conseguindo a vitória. Tipo assim, não importa, entendeu? Como vai ser o sabor, se esse sabor vai ser doce, ou mesmo sendo amargo, na verdade, no fim, né? Porque ele acabou matando gente, entendeu? Só um exemplo. E acabou passando por cima, igual a China, que eu falei. A China acaba ganhando mercado, entendeu? No mundo inteiro. A China tem mercado chinês. Ou seja, eles passam por cima, eles agem de violência, no caso, no estado deles lá, no caso, de violência com a própria nação. Ou seja, eles aniquilam essas pessoas. E essas pessoas acabam trabalhando, lógico, nesse regime, e eles acabam trazendo o produto mais barato, entendeu? Para os próprios países, que nem nós mesmo. Nós acabamos vendendo produto chinês mais barato do que o próprio produto brasileiro. Não tem muito a ver com isso aqui, mas eu acho que é isso. Pode passar, Rafael. Então, com a globalização, impõe-se uma nova noção de riqueza, de prosperidade, de equilíbrio macroeconômico, conceitos fundados do dinheiro em estado puro, e aos quais todas as economias nacionais são chamadas a se adaptar. Ou seja, essa globalização que exige, no caso, dinheiro, lógico, precisa de grana também, né? Materiais bélicos, entre outras coisas. Então, o que exige para isso? Exige a nação, no caso, o país, a estar buscando, né? Ou seja, ele acaba, se ele não tem dinheiro, vamos falar assim, ele acaba emprestando do Fundo Monetário Internacional. Ou seja, eles acabam emprestando dinheiro e acabam ficando endividados, no fim das contas. Que
que daí, o porquê? Para poder ser uma economia grande, ou se tornar uma grande, um grande, no caso, país, o que ele tem que ter? Ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter um grande exército, no caso, né? Ou seja, ele precisa de materiais bélicos, né? Também ele precisa ter bomba, um monte de coisa, entendeu? E com isso, o dinheiro, no caso, acaba acontecendo isso, a riqueza, a prosperidade desse equilíbrio que eles acham, entendeu? Que eles acham essencial, no caso. O novo dinheiro torna-se onipresente, fundado numa ideologia desse dinheiro, sem medida, se torna a média geral, reforçando a vocação para considerar a acumulação. Ou seja, igual eu falei, não tem esse dinheiro que eles acabam, né, brigando por esse dinheiro e tal, sem, no caso, e acaba acumulando isso, né? As empresas, muitas empresas, no caso, né, acabam ganhando muito dinheiro. Ou com isso eles não interessam, entendeu? Doa quem doer, igual que eu tinha acabado de falar. Ou seja, precisa disso no mundo globalizado para poder se tornar um país grande, né? Ou seja, eles buscam isso cada vez mais. O resultado dessa busca tanto pode levar à acumulação para alguns como o endividamento, no caso, igual eu tinha falado. O resultado dessa busca de tentar estar no pico, ali no poder, entendeu? Entre as maiores economias, acaba tornando esse país, ele pode quebrar, lógico, ele pode se tornar um país endividado, um país, né, sem dinheiro. No caso, e daí com isso, perde, e daí existe, igual o João tinha falado lá, aquelas empresas, no caso, a Bolsa de Valores, no caso, o que acontece? Um país endividado, vamos falar, o Brasil, na verdade, ele não está tão legal. Daí, o país endividado, o que acontece? Ele não tem, na verdade, as pessoas, no caso, as empresas brasileiras, no caso, que trabalham com ações no mercado da Bolsa de Valores, um exemplo. Essas ações, no caso, eles sabendo que o país está quebrado, o que eles fazem? Perde credibilidade, ou seja, perde ações. Quem compra, no caso, tem um risco muito grande de perder. Então, acaba quebrando. A Bolsa de Valores, no caso, fecha no vermelho, né? Acontece, no caso, muito isso. Não só isso, como na própria questão política. Política também tem isso. A especulação do próprio Moro mesmo, que era o ministro, né? O Bolsonaro tirou ele, o Brasil, principalmente, aconteceu um boom ali, entendeu? Caiu a Bolsa de Valores. Então, muitas coisas são influenciadas nesse mundo globalizado que acabam se tornando, no caso, essa mercadoria, ou seja, o país precisa estar em dia, né, para poder ter credibilidade. Mais ou menos isso, em nome da globalização. Pode passar, Rafael. A necessidade de capitalização conduz a adotar como regra a necessidade de competir em todos os planos. Então, não interessa. Eles querem competir, né? Porque querem competir. Essa é a palavra. No mundo globalizado, regiões e cidades são chamadas a competir. E diante das regras atuais da produção e dos imperativos atuais do consumo, a competitividade se torna também uma regra da convivência entre as pessoas. Ou seja, essa competitividade, no caso, eles acabam competindo entre eles. As cidades também, tipo Londrina, compete com Maringá. Vamos ver o parque, no caso vamos falar aqui, o parque industrial maior, entendeu? Qual a arrecadação maior? Então, essa é uma competitividade deles. Apesar que tem diferença. Concorrer e competir não são a mesma coisa. Então, já a competitividade se funda na invenção de novas armas de luta no exército. Não dá para ler o resto, mas num exército, no caso, que acabam, apesar que eu não consigo ler o restante aqui, mas é mais ou menos isso. É que a concorrência, no caso, é interessante. A concorrência é interessante. Ou seja, a concorrência, a pessoa que vai comprar, um exemplo, na feira tal, né? Existe lá um produto X por R$5, ou o produto Y na outra, o produto X na outra, que é o mesmo produto, está por R$4,90. Então, a concorrência, no caso, é interessante. Ela acaba, o consumidor, é boa. Já a competitividade está dizendo que não. A competitividade já é um exército onde, no caso, eles travam uma briga mesmo. E nessa briga,
eles querem ser o primeiro, ou seja, ele quer chegar em primeiro, não interessa, entendeu? O que ele vai passar, mas ele quer a vitória, com sabor de vitória, no caso. Pode passar, Rafael, você não tá bom. Para exercer a competitividade em estado puro e obter dinheiro em estado puro, o poder, a potência, deve ser também exercido em estado puro. Então, o uso da força acaba se tornando uma necessidade. Ou seja, através desse estado puro, onde o dinheiro é adquirido ali, e daí o que acontece? Conforme o país vai subindo, vai crescendo, né, o que ele precisa? Ele precisa ter um exército, ele precisa ter uma força ali, né, para poder proteger ele. Então, esse segundo aqui fala que a força, no caso, essa força pode ser a força militar, uma força ou uma força, no caso, de força mesmo, tirar a pessoa dali, né? Então, acaba se tornando uma necessidade. Jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas da nossa vida. Medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, medo do outro. Então, existe, lógico, nesse mundo globalizado, apesar que sempre teve medo, mas existe, com certeza, esse medo, né? A pessoa, muitas vezes, não tem confiança, porque se confiar em tal coisa, pode acabar se dando mal. Então, a pessoa tem medo de tudo. Então, esse medo está nos olhos de todo mundo, no caso, né? Esse medo de ficar sem casa, né? Esse medo de tudo. Então, acaba se tornando... É isso, no caso. Pode passar, Rafael, fazendo um favor. Seja qual for o ângulo pelo qual se examinem as situações características do período atual, a realidade pode ser vista como uma fábrica de perversidade. A fome deixa de ser um fato isolado ou ocasional e passa a ser um dado generalizado e permanente. Ela atinge 800 milhões pelos continentes. Então, a fome, no caso, 800 milhões de pessoas, no caso. Ela sempre está, lógico, com a globalização, com a desigualdade social, no caso, com certeza existe, né? E esses países, no caso, pega tudo para eles, ou seja, até esses países, um exemplo, quando eles entraram na África, lá, a partilha da África, né? Ou seja, eles tiraram toda a riqueza do próprio Brasil, né? Anos atrás, que acabaram tirando tudo, muita coisa, né? E acaba, futuramente, no caso, ou seja, acabou gerando esse monte de pessoas pelo mundo, no caso, que passam fome. 2 milhões de pessoas sobrevivem sem água potável, imagina, é um número muito grande. Isso é dados lá dessa pesquisa, né? Então, o fenômeno dos sem-tetos, curiosamente, na verdade, ele aconteceu mais no século XX, ou seja, é um fenômeno do século XX, esse fenômeno dos sem-teto, ou seja, os sem-teto, lógico, essa classe pobre que acabam, né, invadindo, né, que é o movimento deles, lógico, acaba invadindo prédio, né, prédio público ou prédio que seja privado também, para tentar conseguir uma moradia. Então, por causa disso, existe, lógico, no Brasil, entre outros lugares, um grande número de pessoas que não têm onde morar. Pode passar, Rafael. A pobreza também aumenta no fim do século XX. Havia mais de 600 milhões de pobres do que em 1960. Então, teve um grande aumento. Depois, no final do século XX, né? 1900 e alguma coisa, teve um aumento muito grande de pessoas que pobre, no caso, né? 1,4 bilhões de pessoas ganham menos de $1 por dia. Imagina, ganha muito pouco. Então, essa desigualdade social da própria globalização acaba gerando isso, porque a minoria, na verdade, tem muito dinheiro. A maioria não tem praticamente nada. 14 milhões de pessoas morrem todos os dias antes do 5º ano de vida. Imagina, é muito triste isso. Então, essas crianças acabam nem tendo, nem conseguindo crescer, né? Acabam morrendo por fome, entre outros fatores, né? Tem violência e outras coisas também. Mas aqui, no caso, estou dizendo mais que a questão da fome mesmo. E aqui essa imagem mostra, lógico, uma imagem ilustrativa, mas é uma imagem que está mostrando a Índia. A Índia é uma mulher, no caso, com uma criancinha de colo e uma do lado. E o lugar que ela está num lixo, um grande lixo. E no fundo tem uma vaca, né? Na Índia, na verdade, que gado, boi, na verdade, lá
santo, né? Então, mas infelizmente é isso que acontece, porque a Índia é muito populosa, né? Então tem uma grande desigualdade social, como em vários países também, da própria América Latina, entre outros lugares, né? Da África e tal, Brasil. Pode passar, Rafael, por favor. No México, a parte de trabalho da renda nacional cai de 36% na década de 1970 para 23% em 1992. Imagina, muito grande. Então, o próprio o México, no caso, ele perdeu, no caso, um grande percentual aí nessas décadas. Porque, no caso, geralmente, o que acontece nesse país? Porque os Estados Unidos cresceu muito nesse tempo. Os Estados Unidos acabou influenciando esse país pobre, né? Por quê? Um exemplo, para ter uma vida boa, vou ter que, né, tentar passar por ir para os Estados Unidos. Daí acaba os Estados Unidos se tornando lá o das Américas, lá, o América do Norte, no caso, né, a grande potência, e o México acaba virando um América ali, na verdade, que está na América do Sul, está tá na América Central. Então, eles acabam até tirando isso. Então, infelizmente, é desse jeito que acontece. Esse é o fenômeno da globalização. Vivemos num mundo de exclusões agravadas pela desproteção social, apanágio, não sei que nome é isso, do modelo neoliberal, que é também criador de insegurança. Então, hoje em dia, a pessoa vive nisso, vive num mundo, a exclusão, onde a gente não tem, no caso, não a gente, mas muitas pessoas não têm acesso, né, ao, ao que os outros têm, ou seja, não tem acesso a uma boa educação, não tem acesso a uma boa saúde, não tem acesso a ter uma segurança, na verdade, né? Apesar que muitas pessoas, que esse mundo globalizado, coloca câmera de segurança, né? Vamos falar, os tem mais dinheiro, coloca câmera de segurança, coloca tudo. Apesar que é uma segurança, na verdade, é uma segurança entre aspas, né? Porque se o bandido quiser, ele entra mesmo, ele acaba fazendo tudo aquilo. Mas eles estão mais protegido do que a grande maioria, né? Que está num lugar, no caso, com mais violência, ou seja, numa casa mais ruim também. Pode passar. Fazendo um favor. Ao nosso ver, a causa essencial da perversidade sistêmica é a instituição, por lei geral, da vida social, da competitividade como regra absoluta, uma competitividade que ocorre sobre todo o edifício social. Então, essa competitividade, ou seja, a pessoa está buscando, querendo cada vez mais. Então, isso a própria coisa ruim, na verdade, da globalização. Esse sistema da perversidade inclui a morte da política. Então, está dizendo, com um P maiúsculo. Então, acaba morrendo a política. Nisso, né, segundo o Milton Santos aqui, já que a condução do processo político passa a ser atributo das grandes empresas, ou seja, essa questão política, porque, um exemplo, se a pessoa vai lá ser candidata a governador, um exemplo, as empresas já entram junto ali bancando o cara. Se o cara, a partir que o cara ganhou, um exemplo, o cara já está refém das empresas, ou seja, você vai ter que contratar aquelas empresas. Então, é desse jeito que funciona. Então, essa política acabou se perdendo, né? Ela está se perdendo cada vez mais, entendeu? Pode passar, Rafael, por favor. Para tudo isso também contribui o estabelecimento do império do consumo, dentro do qual se instalam consumidores mais que perfeitos. Milton Santos, no Espaço do Cidadão, 98. Então, nisso, o próprio Milton Santos está dizendo que acabam esse império do consumo. Então, existe muito, né? Existe muita pessoa, no caso, consumindo esse tipo de coisa. Ou seja, acabando ganhando dinheiro com isso, né? Os papéis dominantes, legitimados pela ideologia e pela prática da competitividade, são a mesma com o nome de segredo da marca. Então, essa marca de marketing, de tudo, entendeu? Tem nome da própria, do próprio capitalismo, né? Ou seja, cada um quer se lucrar, cada um quer ganhar o seu dinheiro, entendeu? Não importa quem doer, entendeu? Basicamente é isso. Não sei se tem alguma coisa. Passa, Rafael, para fazer aí. Então é isso. Muito obrigado.
Alô, professor? Estamos escutando? Então, Thiago, Se aconteceu algum problema, é por causa que o meu notebook desligou aqui os meus slides. Eu escuto a aula pelo celular e vejo pelo notebook aqui. E acabou a energia aqui onde que eu tô, tá bom? beleza. Então vamos lá. Velocidade, técnica e poder. Então, quando se fala dessa questão de velocidade, ela está muito mais voltada à questão do poder que da técnica. Por quê? De um lado, trata-se de uma escolha relacionada ao poder dos agentes, e de outro, da legitimização dessa escolha, por meio da justificação de um modelo de civilização. Então, como assim? A questão de tecnologia, ela é muito mais voltada no incentivo que o governo dá sobre os estudos de tecnologia. Vamos dizer, hoje em dia a gente está vindo aqui numa corrida entre Estados Unidos e China na questão do 5G. Então, a questão de velocidade da tecnologia, ela é muito mais voltada à questão de poder, das escolhas que os governos, que as empresas fazem, do que uma questão propriamente que uma questão técnica. Pode mudar, professor. Empresas hegemônicas arrastam a política dos estados e das instituições nacionais. No período da globalização, o mercado externo, com suas exigências de competitividade, obriga a aumentar a velocidade, mas a população em seus diferentes níveis, os pobres e os que vivem longe dos grandes mercados, obrigam às combinações de formas e níveis capitalistas. Então, vamos dizer, um grande exemplo aqui do Brasil. Outros países já estão com a tecnologia muito mais avançada do que a do Brasil. Porém, no Brasil, a tecnologia ela não é igual para todos. Não é a mesma tecnologia aqui que tem no estado de São Paulo, a mesma tecnologia que tem no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, vai ser aquela mesma tecnologia do Nordeste brasileiro. Só que, contudo, o mercado interno brasileiro, ele não deixa essa tecnologia, digamos assim, virar um grande desnível. Então, para não deixar uma região mais atrasada do que a outra, não tem como se implantar uma tecnologia sem estar em todas as localidades. Digamos, vai implantar o 5G, está entrando agora no Brasil, só que tem muitas regiões que ainda não vai implantar, não existe o 4G ainda. Então, o mercado externo, ele tenta acelerar esse processo. Só que o processo interno dentro do país, ele não tem a mesma conjuntura. Então, também tem aquela questão de pessoas que ainda não têm o acesso à tecnologia ainda. Pessoas de periferias, as pequenas propriedades rurais de agricultura familiar, bem distante dos grandes centros ou de pequenas cidades, ainda são regiões que ficam à mercê da tecnologia. Pode passar, professor. É o mercado interno que freia a vontade da velocidade, porque todos os atores dele participam. Todavia, os dois mercados são interconcorrentes, interdependentes, invadindo a economia e o território. Com grande velocidade, o circuito superior busca destruir as formas pré-existentes. Então, quando coloca que os dois mercados ditam a velocidade, esses dois mercados são concorrentes, também vai entrar a questão que esses dias atrás eu estava vendo, a questão do dólar. Então, vamos dizer, quando você vê a questão de tecnologia, muitas das vezes, dependendo da variação do dólar, uma empresa pode pegar uma tecnologia brasileira, ou dependendo do valor do dólar, vai comprar uma mercadoria vindas de outros países. Então, o dólar ele vai colocar muito a questão de qual dos dois mercados vai sair ganhando nessa corrida. Só que mercados externos, igual os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, são mercados onde que atualmente a questão de tecnologia é muito mais avançada que a questão brasileira. Então o mercado externo ele está um passo bem à frente do que a questão do Brasil. Pode passar, professor. Um emaranhado de técnicas. Aqui, desculpa. Treino do artifício. Acho que eu escrevi errado, professor. Sabemos que já que as técnicas presentes em uma dada situação não são homogêneas, enquanto as técnicas hegemônicas se dão em redes,
Além delas, outras técnicas se impõem, mas em uma dada situação, todas as técnicas presentes acabam por ser inextricáveis, fruto da vida solidária da sociedade. Então, não são todas técnicas homogêneas, não são todas técnicas que vai ter um engajamento em todo o território nacional. Então, cada situação se dá por si. Aqui eu vou dar um exemplo. Quando se fala naquele primeiro slide de grandes redes de tecnologia, digamos, a gente tem a internet da Oi, a gente tem a internet da Claro, tem a internet da TIM, só que não são internets que chegam em todas as cidades. Daí vai entrar a situação da empresa que o Danilo trabalha, a CompuSoft, que é uma empresa local aqui da região, onde que aqui ela vai ser uma empresa que vai sobressair das demais. Mas uma questão de uma localidade regional, um mercado local. Mas contudo, o que frui o mercado são as empresas multinacionais, as grandes empresas. Mas, Thiago, Oi. mas engraçado que essa comparação ela é o inverso, né? Por exemplo, a gente com um serviço regional aqui, a gente consegue fornecer nas pequenas cidades estão conseguindo entrar com uma tecnologia melhor, mais avançada e mais barata para o consumidor final. Porque as grandes empresas, que elas são voltadas para as grandes redes, né? Por É isso que exemplo. eu falo. Vamos dizer, no mercado local, Açaí, Amoreira, Santa Cecília, a sua empresa ela acaba sendo uma empresa maior do que as outras empresas grandes, correto, Danilo? Sim. Só que na questão da infraestrutura de Brasil, daí nem tem comparação. Pode passar, professor. Vivemos em um emaranhado de técnicas onde o homem vive através da técnica na política, esporte, lazer, comunicação e na administração do território. Está no espírito do homem. Aqui o Milton Santos ele coloca que a questão da tecnologia ela já está no cotidiano, onde o ser humano passa a ser ele tem, vamos dizer assim, ele passa a ser controlado quase pela tecnologia, por causa que ele passa a ficar à mercê de toda a situação contemporânea. Desculpa, professor. A situação contemporânea revela, entre outras coisas, três tendências. Daqui vai ser que eu vou entrar agora. Milton Santos coloca que o ser humano ele vai ficar à mercê da tecnologia, porque através da tecnologia você gere a política, através da tecnologia você gere aquela sua localidade, o seu território. Hoje em dia você utiliza a tecnologia na questão do lazer, da comunicação, do entretenimento. Então toda a questão de logística, toda a questão do dia a dia do ser humano, ele está com a tecnologia a seu favor. Então o ser humano passou a ficar à mercê dessa tecnologia. Pode passar, professor. As três situações que coloca, a situação é uma produção acelerada e artificial de necessidade. Então se produziu tanta tecnologia, onde hoje em dia qualquer coisa que você vai fazer, até as pessoas de uma classe muito alta, você tem até uma máquina de lavar louça. Questão de lavar roupa, você tem uma máquina, faz tudo, que você só tira a roupa ali e coloca ela no varal. A questão da agricultura, hoje em dia, você só coloca a semente, o adubo dentro da plantadeira, que o trator ele tem GPS e ele anda por si só na sua plantação tudo sozinho. Então, é uma produção tão acelerada, artificial, que ele supre todas as suas necessidades. A 2, uma incorporação limitada de modos de vida ditos racionais. 3, uma produção ilimitada de carência e escassez. Isso daqui já vai vir na questão que nem toda população ela tem a tecnologia a seu favor, porque muita parte da população não tem condições de obter uma tecnologia, vamos dizer, não é todo mundo que tem uma rede social na sua casa, internet, Wi-Fi, não é todo mundo que tem uma televisão, não é todo mundo que tem uma máquina de lavar, não é todo mundo que tem um carro, não é todo mundo que tem uma moto, não é todo mundo que tem uma água encanada, uma rede de esgoto, não é todo mundo que tem energia. Então a tecnologia ela também ela é escassa, ela não atende toda a população. Pode passar.
Primeiro, papel dos pobres na produção do presente e do futuro. Em primeiro lugar, ele coloca a diferença da pobreza para a miséria, né? A miséria você não vai ter direito, a miséria é o aniquilamento total ou quase total da pessoa. E a pobreza é uma situação de carência, mas também de luta. Um estado vivo de vida ativa em que a tomada de consciência é possível. Então a questão da miséria, a pessoa ela vai ficar muito escassa. Ela é quase toda escassa de tecnologia. Vai ser aquele pessoal bem que não tem quase renda mensal, que ele vive particularmente de uma renda só para manter o sustento da família. Já a pobreza é uma questão onde que a pessoa está ali lutando, ele está consciente que ele está pobre, mas ele ainda sobrevive com um pouco mais de condições financeiras na questão de alimentação e na questão de bens, de consumo. O autor trata da questão da busca da qualificação profissional de curso superior. Então, na questão de pobreza, as pessoas ainda buscam fazer um curso profissionalizante, um curso técnico, um curso superior. Então, muitas das pessoas que ainda estão na área da pobreza, elas estão pensando, elas estão lutando para sair desse contrapondo. Já a pessoa que está na miséria, ela está lutando para ter o sustento, a sua alimentação diária. Pode passar, professor. Daí ele também trata também do processo de crescimento de áreas periféricas, é a questão da violência. Então ali ele também trata que muitas pessoas ainda possuem a tecnologia, lutam com a tecnologia nas áreas periféricas, que ainda é uma das localidades que ainda menos, fora a área rural, ainda é uma das áreas que na região urbana que menos tem o uso de tecnologia, redes de internet, entre outras coisas. Aqui embaixo eu falo da questão da tecnologia nas regiões rurais, da agricultura familiar. Como a gente sabe, a agricultura comercial ela é voltada à tecnologia. E já a agricultura familiar ela é voltada mais a uma produção arcaica. Pode passar, professor. A metamorfose das classes médias. O autor destaca o milagre econômico no Brasil. Daí aqui vai tratar sobre o milagre econômico, né? Vai tratar sobre a questão da grande quantidade de pessoas na década de 1980 que mudaram da questão da pobreza para a classe média. Ele também vai tratar aqui da questão da urbanização, do êxodo rural, todos os processos que ajudaram a industrialização, que ajudaram o crescimento da tecnologia no Brasil. Pode passar. Professor, é isso. Não sei se alguém do grupo quer colocar mais alguma coisa, se alguém da sala tem alguma dúvida, alguma pergunta. Alô? Pode falar, Natal. Desculpa, tem o Natal. Aqui o meu Isso. pareceu que acabou. Não, mas viu, professor, aproveitando, já é quase 10 horas, né, e eu daqui a pouco tenho que trabalhar, então eu vou fazer um resumo, né, na minha participação, né. Primeiramente, boa noite ao professor e aos queridos colegas aí que estão na escuta. Bom, antes das definições, né, dos 3 tipos de pobreza, qual eu vou falar da minha parte, é importante, né, compreender o que é a pobreza pela ótica de Milton Santos, né, nesse livro. Bom, o termo pobreza não só implica um estado de privação material, como também um modo de vida. É um conjunto complexo e duradouro de relações e instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, criado para encontrar a segurança dentro de uma mesma situação insegura, né? É importante compreender que o assunto exige de nós uma ótima dinâmica,
onde todos os fatores, seja ele interno e externos, né, devem ser levados em consideração. Caso ocorra o contrário, estaríamos aí correndo o risco de buscar soluções parciais e contraditórias, né? E tais medidas parciais e contraditórias são considerados pelo autor como a maneira de se esquivar-se ao problema da pobreza. É uma palavrinha difícil, hein? Ignorando que a nossa sociedade é dividida em 3 classes desiguais, né? Por sinal. Bom, segundo o geógrafo Milton Santos, a pobreza não é apenas uma categoria econômica, mas também é uma categoria política acima de tudo. E estamos lidando com um problema social, né? E é preciso salientar também que há diferentes tipos de pobreza, tanto a nível internacional quanto dentro de cada país, né? Existem formas de encobrir a realidade, sendo uma delas a meritocracia. Já não se pode melhorar a situação através do esforço individual, da iniciativa pessoal ou da educação. É dessa maneira que se a esperança da mobilidade ascendente, justificando, ao mesmo tempo, a sociedade competitiva. Assim, a pobreza é considerada apenas uma situação transitória, ou um estágio necessário na mobilidade social. Os países subdesenvolvidos conheceram, pelo menos, 3 formas de pobreza. E, paralelamente, 3 formas de dívida social nesse último século, nesse último meio século, né? Bom, a primeira seria a que ousadamente chamaremos de, vamos dizer assim, pobreza incluída. A pobreza ocidental, às vezes, residual ou sazonal, produzida em certos momentos do ano, uma pobreza intersticial, sobretudo sem vasos comunicantes. Exemplo, os movidos por driving force, devido à mobilidade das técnicas. Já a segunda pobreza, que é a pobreza da marginalidade, refere-se à pobreza produzida pelo processo econômico, né, da divisão do trabalho, internacional ou interno. E nesse tipo, a pobreza ela é vista como uma doença presente na civilização, né, cujo o próprio processo inclui o processo econômico. Nesse tipo está relacionado o conceito de pobreza relativa, ou seja, a classificação do indivíduo no poder de consumo. E o terceiro tipo de pobreza é a pobreza estrutural, que de um ponto de vista moral e político equivale a uma dívida social. Ela é totalmente estrutural e não mais local.
nem mesmo mais, ou melhor, nem mesmo mais local, e nem mesmo também nacional, né? Torna-se globalizada, presentes nos países já pobres, mas também uma produção científica, portanto voluntária da dívida social, para a qual a maior parte do planeta não se buscam remédios. E, nesse tipo, há um processo de naturalização da pobreza. Uma pobreza produzida politicamente pelas empresas globais, com a colaboração do Estado. E, nessa definição, os pobres não são mais marginais, e sim definitivamente excluídos. O que Milton Santos chama de processo de divisão do trabalho administrado. É isso aí, pessoal. É isso aí, professor. Espero ter, como eu ali, à altura dos demais colegas aí. Beleza, pessoal. Então, agradeço aí o pessoal do grupo, né, que fez essa apresentação. Eles ficaram, né, com 2 capítulos, né, bem longos, por isso, né, que se estendeu bastante aí a apresentação deles. Mas foi uma apresentação, assim, bem completa, né? O pessoal citou vários exemplos, né, para tornar, né, bem didático a apresentação. Então, assim, né, em geral, né, acredito que vocês, né, tenham compreendido, né, qual foi a essência desses 2 capítulos, né, que eles passaram aí para vocês, né? Então, foi abordado, né, principalmente a questão da perversidade, né, a respeito desse processo, né, da globalização, que, como eu disse, né, na aula passada, o próprio Milton Santos, né, definia como uma nova etapa, né, uma etapa superior do imperialismo, ou seja, toda aquela formatação, né, um prolongamento daquela formatação do imperialismo que a gente viu lá na virada, né, do século XIX para o século XX. E, como vocês, né, mencionaram aí muito bem, né, o fator, né, primordial da técnica, né? Então, a técnica, ela é essencial, né, dentro dessa lógica de perversidade da globalização, né? Como vocês abordaram, né, o próprio movimento, né, contraditório que existe dentro do modo de produção capitalista, né, e que, de certa forma, ele acaba se materializando, né, nas desigualdades que a gente vê hoje, né? Ou seja, existe, então, o monopólio de determinadas técnicas, né, e isso, consequentemente, leva ao monopólio de determinados tipos de produção, determinados tipos de informações, e isso, logicamente, vai acabar privilegiando toda a lógica de poder, né, dos países do centro do sistema capitalista, que é onde se emanam as ordens, né? Quando a gente traz a reflexão a respeito, né, dessas ordens que são emanadas pelos países do centro do sistema capitalista, é importante a gente lembrar e colocar como centro desse debate a própria posição, né, que o Milton Santos coloca nesse capítulo que vocês mencionaram, a respeito das empresas transnacionais, né, as empresas globais, né, onde o eixo central delas é o próprio processo de fragmentação, né, de toda a escala de produção, justamente para se obter os ganhos, né, na taxa de lucro. E como o Danilo, né, se não me engano, acho que foi na fala, né, do Danilo, né, que ele acabou
colocando, né, a respeito da lógica, né, entre a matriz, que sempre fica no país de origem dessas empresas globais, né, e né, as ramificações, as filiais, ficam, então, divididas por entre vários países, né, por países que favorecem, né, principalmente com incentivos fiscais, e isso é que possibilita, então, essa fragmentação da produção, né? E como o Danilo mencionou, a boa parte, né, desse lucro que é produzido por essas filiais, ele acaba voltando, né, para os países de origem dessas empresas globais, justamente porque a matriz, o comando central, o nervo, está lá. Professor, eu consegui, no momento, sem pensar isso aí, relacionando ao futebol também, você acredita? Porque, por exemplo, tem hoje em dia a Red Bull. Aí nisso ela tem a Red Bull, a Central. Aí os afiliados que hoje tem no Brasil, que é o Bragantino, tem Red Bull da Áustria, Red Bull Leipzig. Por exemplo, jogadores, eles frequentam todos esses clubes, mas os melhores eles vão para o time mais forte. É sempre assim. Ele passa para o menor e vai para o outro. Sempre a fim de fortalecer a matriz. Isso é um ótimo exemplo, Danilo. Bem didático esse exemplo seu. E daí a gente pensa, né, em que país, né, que está essa matriz, né, está justamente no centro do sistema capitalista, né? Então é exatamente, né, esse exemplo aí que você mencionou, né? E quando a gente pensa, né, se eu não me engano, acho que foi na fala do Paulo, né, a respeito do motor único, né, onde o exemplo é a mais-valia universal, né, só lembrando que a mais-valia, né, segundo Marx, é o tempo de trabalho, né, não pago ao trabalhador, que é de onde o burguês acaba retirando, né, o seu lucro, né, que é desse trabalho não pago. Beleza, Natal, tranquilo. Então, é essa mais-valia, né, que, de certa forma, é esse motor unificado, e que, de certa forma, que comanda, né, boa parte dessas relações. Né, porque, então, a gente observa, né, que essa questão da obtenção dos meios de produção, você acaba justamente ampliando o seu conhecimento a respeito, né, dos territórios, a respeito das diferentes culturas, como o Milton Santos menciona, né, da cognoscibilidade do planeta, né, ou seja, o pleno conhecimento do planeta. E isso, né, esse conhecimento, que de certa forma é uma das etapas preponderantes, né, para o próprio processo de fabricação de novos produtos, inserção de novos produtos em determinados países. Então, esse processo de conhecimento que os donos de meio de produção possuem é um dos fatores assim essenciais para a manutenção desse poder, né? E também para os processos de acumulação, né? Então, é por isso, né, como vocês colocaram, né? Então, primeiro vem a criação do consumidor, né? E depois vem a criação do produto, né? Ou seja, então, primeiro você lança o fetiche para depois você vir com a produção, né? Quando a gente estava naquele paradigma fordista, né, principalmente ali no início dos anos 20, né, que você tem lá aquela escala de produção, né? Primeiro você produz, né, para depois você vender, né? Esse paradigma fordista acaba entrando, né, em decadência, principalmente ali nos anos 70. Tem-se nisso, então, o processo de acumulação flexível, né, até mesmo o taylorismo, né, entra mais ou menos nesse momento, né, ou seja, então você tem uma nova adaptação dentro dos paradigmas de produção, ou seja, então isso te possibilita você evitar uma crise, toyotismo, né, exatamente, isso te possibilita, então, você
evitar uma crise através de uma superprodução, né, como ocorreu lá com a crise de 29, e você acaba evitando esse tipo de crise de superprodução justamente porque, primeiro, você acaba lançando o fetiche, você acaba produzindo o consumidor, né, e através dessa produção do consumidor, aí que você vai realizar a produção das determinadas mercadorias. Então, e tudo isso está dentro dessa lógica, né, de perversidade que é característico, né, da globalização, né? E como eu até mencionei, né, na aula passada, né, que um dos historiadores, né, ali do início dos anos 90, o Fukuyama, lançou a tese, né, do fim da história, né, que ele acreditava que os países que não deram certo é porque eram países que não tinham adotado de maneira efetiva o neoliberalismo, né, como uma perspectiva política e econômica, né? Esse mesmo pessoal, então, enfatizava que os estados nacionais, eles não tinham poder nenhum mais, sendo que o que a gente observa, né, ainda hoje, né, é que os estados nacionais, eles ainda possuem um pleno domínio, né, de todas as negociações financeiras, né, que estão aí. Um exemplo claro disso é a própria, né, 5G aqui no Brasil, né, que está toda aquela discussão, né, que o pessoal está tentando, que o governo brasileiro está tentando boicotar a participação, né, da Huawei chinesa, né, nesse processo, né, eu não sei se a palavra certa é essa, né, se é licitação, se é, mas, né, por pressão do governo norte-americano, o Brasil então está tentando estabelecer formas para tentar tirar a Huawei chinesa, né, que é a principal detentora da tecnologia 5G, desse processo, né, aí de licitação. Mas tudo isso, então, está dentro dessa guerra comercial, e aí que a gente observa, né, ainda o poder dos Estados nacionais, ou seja, tudo aquilo que é contado, né, na globalização, né, enquanto fábula, ela totalmente não condiz com a realidade, né, porque a realidade ela nos mostra totalmente o contrário, né, essa realidade que, de certa forma, materializa, né, todas essas perversidades, né, da globalização. Né. Então, só lembrando que todos os paradigmas neoliberais, principalmente dos anos 90, que vieram lá do Consenso de Washington de 89, só aumentaram o processo de desigualdade, principalmente nos países da periferia. Né? Então, acho que vocês conseguiram abordar, né, muito bem toda essa discussão. Assim, da minha parte, eu não tenho aí nenhuma pergunta direta aí para vocês. Né, só lembrando, né, que dentro dessa proposta, né, de globalização e até mesmo o direcionamento de determinados tipos, né, de discursos hegemônicos, principalmente vinculados ao Ocidente, vinculados ao imperialismo americano. Então, muitas vezes, né, nós, como geógrafos, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, quando a gente vai mencionar um determinado país, né? Porque muitas vezes a gente acaba colocando um determinado juízo de valor, né? Que muitas vezes não condiz com a realidade, né? E muitas vezes, né? A gente acaba caindo na própria armadilha de estar reproduzindo um discurso, né? Do imperialismo americano. Né? Então, isso, né? Essa plataforma de narrativas também faz parte, né, desse processo, né, de globalização, né, porque a construção de narrativas, né, principalmente contra o mundo, né, oriental, né, às vezes, então, a gente acaba caindo nesse risco de estar reproduzindo essas narrativas que, de certa forma, são mais um dos instrumentos do imperialismo, que, na sua fase superior, é o que a gente chama de
globalização. Bem, então acho que é isso, pessoal. A gente já está aí já são 10 horas, né? Então, obrigado aí pela presença de todos, né? Parabéns aí ao grupo, conseguiu conduzir muito bem o seminário, né? Colocaram aí vários exemplos didáticos, né? Então, parabéns aí pro João, pro Thiago, pro Wanderson, pro Natal, pro Danilo e pro Rafael. Acho que não esqueci de ninguém. Então é isso, pessoal. Bom final de semana aí a todos e até segunda.